Nesse tutorial, você vai sair da tela de iniciar o projeto para esse resultado final aqui, sem precisar ter conhecimento nenhum de Unreal e nem mesmo de programação básica. Ao mandar executar Unreal 5.7, vem aqui, selecione novo projeto, selecione Third Person e escreva o nome que você quiser. Aqui eu vou dar de Introdução Blueprints e vou clicar Create. Projeto criado, e agora o que você tem é isso aqui, tá? Dê um play, e você tem um personagem que anda, eu estou utilizando o WASD aqui, e pula utilizando o espaço. Ok? Agora vamos, a partir disso, fazer a nossa programação e aprender um pouco. Vamos entender então o que é um blueprint. Primeiro de tudo, eu preciso que você abra o Content Browser. Para isso, segure o Ctrl, aperte espaço e vai aparecer aqui o local onde ficam os arquivos. Aperte o botão direito, crie uma nova pasta para deixar organizado. Vamos criar aqui blueprints, abra essa pasta e quando você clicar no botão direito, vai aparecer várias opções aqui para você criar. Eu quero que você clique em Blueprint Class. E vai aparecer essas opções aqui. Tá? E aí, aqui já é importante, é importante você entender o que está acontecendo aqui. Nós temos um ator, um paw, um character e outras opções. Eu quero que você entenda o conceito do actor, que é o ator, paw do character, tá? O actor, o ator, ele é tudo aquilo que vai para a cena. Então entenda isso. Se está na cena, aqui, ele é um ator, ok? Hã, o paw nada mais é do que toda a lógica do actor, ou seja, ele é um actor também, mas eu posso possuir ele, eu posso ser um personagem, tá. E o character, ele é um child, esse nome que a gente dá, child parent, quer dizer que ele possui toda a lógica do paw, mais a possibilidade de movimentação. Sem criar nada, sem apertar nenhum botão. Eu vou fechar aqui, tá? E você vai ver que quando eu jogo, eu tô possuindo um personagem, que é esse daqui, tá? Se eu apertar F8, eu consigo sair dele, eu clico aqui nele, tá? E vai aparecer aqui na direita qual é a classe dele. Ao clicar nesse botão, ele vai aparecer aqui que ele é do third person, ou seja, ele é toda a lógica do character. Por isso que aqui, ó, parent class, tá? Isso é bem importante entender, ok? Nada de programação por enquanto, apenas entender o conceito, a estrutura. O que que é ator, o que que é paw, e o que que é character, e como que você cria classes que se baseiam naquilo que você precisa, ok? Então, se eu for criar algo que eu sei que eu vou possuir, que eu quero que o jogador possua, eu vou criar um pó. Se eu quero que tenha um movimento, eu vou criar um character. Se eu não quero que tenha nenhum dos dois, eu vou criar um ator, até porque eu só quero colocar algo na cena, que é exatamente o que eu vou fazer aí. Agora sim, vamos criar nosso primeiro blueprint. Apertar o botão direito, Blueprint Class, eu quero um ator, porque eu quero colocar ele em cena. Nomenclatura, por padrão, coloque BP, underscore, quando é blueprint, eu vou dar o nome de fugitivo. Vou dar 2 cliques nele e vou abrir. Pelo fato dele ser um blueprint, desculpa, pelo fato de ser um ator, quer dizer que eu já consigo colocar ele inclusive na cena, apesar de não ter nada, tá, ele tá vazio. Aqui, um outro conceito importante. Um ator, ele precisa ter componentes, tá. Ele, por padrão, ele já vem com esse componente, que é o scene, mas eu quero outro componente, eu quero uma esfera. Então eu vou escrever aqui sphere, vai aparecer essa esfera aqui, e se eu der um save, olha aqui, ó, eu já tenho uma esfera no meu jogo. Se eu der um play, não faz nada, tá aqui, tá parado, tá? Mas ele é um componente. E que componente que ele é? Ele é do tipo, se eu colocar, deixa eu só aqui, ó, ele é um static mesh component, tá? Então, pelo fato de ser esse tipo static mesh, eu sei que eu consigo simular física. Então vai aparecer aqui a opção simular física, eu vou compilar, vou salvar, e se eu jogar, agora eu tenho uma esfera que tem física. Vamos adicionar então nossa primeira programação. Vem aqui em Event Graph, e aqui eu preciso que você entenda uma coisa. Eu sempre preciso de algum evento.
Eu preciso que algo aconteça, eu preciso que o jogador aperte algum botão, eu preciso que algo passe na frente, eu preciso que o jogo comece, não importa, eu preciso de algo, algum evento, para daí sim executar o que eu quero que aconteça, tá. Por padrão, quando você inicia, vem essas 3 sugestões aqui: Event Begin Play, quando o jogo inicia; Event Actor Begin Overlap, quando algo passa por entre o objeto; ou Event Tick, que é todo frame. Esse último aqui tem que tomar cuidado, tá? Pra estragar com a performance do jogo é bem fácil, então tem que tomar muito cuidado com utilizar. Eu vou utilizar apenas o Begin Play nesse tutorial, então até posso deletar esses 2 aqui de baixo, tá? Compilar. E eu quero começar com algo simples. Eu quero ter aqui um delay de 1 segundo. E quando terminar esse delay de 1 segundo, eu quero adicionar um impulso na esfera. Eu coloquei ali Add Impulse. Eu vou colocar o valor de 500. Vou compilar e vou só arrastar aqui a minha esfera para frente para eu enxergar melhor. Vou dar não aconteceu nada. Bom, aqui, e isso obviamente foi proposital, mas eu quero que vocês se acostumem a fazer alguma lógica e parecer que não está funcionando. E a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se realmente a lógica, o evento que começa aqui, realmente está chegando aqui, tá. E uma das formas fáceis de fazer isso, existem diferentes formas, mas uma das formas fáceis é adicionar um print string. Um print string ele vai dar uma mensagem no canto, bem mais ou menos por aqui, no canto esquerdo superior da tela. Eu vou colocar aqui impulso, vou escrever. E se eu clicar aqui mais para frente, até posso colocar a quantidade, desculpa, o tempo ou até mesmo a cor, tá? Vou deixar em 2 segundos, é azul. Vou dar um play e tá dando, apareceu lá no canto esquerdo, superior, impulso, ou seja, a lógica está acontecendo. A questão toda então agora tem que tentar entender o porquê que aqui não está funcionando. Um dos motivos é porque talvez esse valor não seja o suficiente para mover a esfera. Isso porque quando a gente trata de física, a gente tem que lembrar que existe massa, tá? E aqui está falando que tem a massa é 109. Por padrão, isso é algo que a Unreal calcula, tanto que se eu aumentar a escala, eu vou vir aqui no viewport, se eu aumentar a minha esfera, vocês vão ver que a massa automaticamente muda, tá? Isso é um cálculo que a Unreal faz com base no tamanho do objeto, ok? Vou voltar aqui para 1. Inclusive, se eu mudar essa massa para 1, forçar, né, para essa massa virar 1, eu vou dar um play e vocês vão ver que, opa, tá dando impulso, mas ao mesmo tempo agora essa esfera, ela tem 1 quilo só, então se eu encostar nela, ela sai voando. Obviamente não é algo que eu queira, né. Então, o que que isso significa? Significa que aquele valor de 500 ele não é o suficiente para mover o meu objeto, tá. Então está acontecendo, é só que quando o negócio pesa quase 110 quilos, esse valor não é o suficiente. Eu poderia fazer 2 coisas aqui, eu poderia simplesmente aumentar drasticamente esse valor, tá, adicionei mais 3 zeros e dei um play e vamos ver, oh, meu Deus do céu, foi um valor muito exagerado, saiu voando. Mas eu posso voltar com 500 e é bem importante, eu quero que vocês entendam, quando eu chamo a função, que nem, por exemplo, add impulse, é importante simplesmente colocar o mouse em cima das coisas e tentar entender. E tem esse val change. E aqui tá falando que se for verdadeiro, a força aqui ah, ela é com base na velocidade ao invés de impulso. E daí ele tá falando ali, a massa não tem efeito, ou seja, exatamente o peso não tem efeito. Então se eu selecionar isso aqui como verdadeiro, mesmo ele tendo 110 quilos, olha, agora ele tá pulando, que é o que eu quero. Então, essa aqui é a nossa primeira lógica e o nosso primeiro debug, já ao mesmo tempo. Agora, o que eu quero é simplesmente ficar dando esse impulso a cada tantos segundos, tá? Eu tenho um jeito bem simples de fazer isso. Eu posso simplesmente ligar isso aqui de volta no delay, até vai ficar essa coisa feia aqui. Se eu der 2 cliques em cima da linha, eu vou ter possibilidade de fazer uma rota, tá? Então, poderia fazer isso aqui para mostrar.
E se eu der um play, vai dar um pulo, vai dar um pulo, e vai dar um pulo, não vai parar de dar pulo, então cada um segundo ele tá dando um impulso. Ok? Tudo bem. Mas aqui começa a ficar uma questão de tomar cuidado, tá? Existem formas melhores e, na verdade, o delay ele não é nem tão aconselhável assim de utilizar profissionalmente, tá? E tem que tomar cuidado também o momento certo para utilizar o delay. Existe um outro jeito melhor de eu fazer loops, né? E qual que é o nome disso? É timer. Então eu vou apagar aqui minha lógica, vou apagar meu delay, vou colocar isso para baixo. E quando começar meu begin play, eu vou dar um set timer. Eu tenho duas opções, set timer by event ou set timer by function name. O que eu quero é um evento, eu não quero criar uma função agora, tá? Então eu vou criar um event by event, vou selecionar aqui. Ele está esperando alguns valores, ele está esperando o próprio evento, em quanto tempo eu vou fazer isso, então eu vou colocar aqui a cada, eu achei 1 segundo meio exagerado, vou colocar 2 segundos, tá? E quero que seja exatamente em looping, esse é o motivo de que eu criei isso aqui, tá? Então, quando isso aqui está em looping, agora eu tenho um impulso e agora eu preciso de um evento. Inclusive, se eu tentar jogar, eu achei que ele ia dar algum erro, não deu nenhum erro, tá? Mas ele não tem nada aqui. O que eu posso fazer aqui? Lembra que eu preciso de um evento, mas eu também posso criar meus eventos. Então, se eu apertar o botão direito, escrever custom, vai aparecer essa opção, custom add custom event. E aqui eu posso colocar aqui como pulo. Então, é o meu evento de pulo. Eu vou ligar aqui um evento e agora, a cada 2 segundos, esse meu evento está sendo chamado. Olha, está dando pulo. Perfeito. Ok, era o que eu queria, tá? Mas eu quero ir além. Eu não quero simplesmente ficar dando um pulo qualquer, até porque eu não quero ter um único fugitivo, eu quero ter vários fugitivos. Aqui eu vou ensinar você a fazer uma simples cópia. Segure o Alt no teu teclado e arraste. Isso vai fazer com que você tenha cópias. Então, inclusive, se eu selecionar os 4 agora e fazer uma cópia, eu vou fazer cópia dos 4. E se eu selecionar todos eles e segurar Alt, agora eu vou fazer a cópia de vários. Eu não vou ficar apertando de novo. Achei isso aqui já é o suficiente para eu criar muitos, mas muitos mesmo. Ok? E se eu der um play, agora eu tenho muitas esferas, todas elas estão pulando ao mesmo tempo. Inclusive parece que meu jogo está com um soluço nesse momento, né? Ok? E apesar de interessante, não é o que eu quero. Eu quero que cada uma pule em momentos diferentes. Como é que eu posso fazer isso? Bom, tudo está com base nesse time. Então ele está determinando aqui esse tempo, e sempre é 2 segundos. Mas eu posso fazer com que isso seja algo aleatório. E para isso eu posso apertar, segurar, né? Então é um valor float, é um número que está sendo esperado aqui. Eu vou escrever random, vai aparecer random float in range. E aqui eu vou falar que eu quero entre 2 a 4 segundos, tá? Vou dar um compile e vou dar um play. Olha ali, não é o que eu queria. E eu vou dar uma chance de você estar olhando essas esferas todas pulando e tentar entender por que que não é ainda o desejado, tá? Vou dar um play de novo. Eu quero que você olhe apenas para uma esfera. Vamos trazer essa esfera, vamos isolar essa esfera aqui, tá? Se você prestar atenção nela, ela sempre tá pulando no mesmo intervalo de tempo. Apesar de ser intervalo de tempo diferente das outras, mas ela sempre está demorando, talvez aqui 1 segundo e meio, 2 segundos quase, para dar um impulso. E eu quero que toda vez seja aleatória. Eu não quero que ela seja aleatória um valor no início e fique usando esse mesmo valor sempre, sempre, tá? Como é que eu posso fazer isso? O que está acontecendo também, inclusive, né? Por que que isso está acontecendo? Está acontecendo porque quando eu começo meu jogo, eu chamo o evento, o set timer, e eu determino uma aleatoriedade. Só que essa aleatoriedade só está acontecendo quando começa o jogo. Eu quero que isso aconteça, inclusive, depois que eu dou o impulso. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso desligar o looping, tá? Deixar isso aqui e ligar
isso aqui no timer. Então, até vou deixar bonito, dar 2 cliques, né, para ficar elegante as minhas linhas. E agora, quando eu der o play, você vai ver que as esferas, elas vão pular em intervalos diferentes. Elas não vão agora, às vezes elas demoram mais, às vezes elas demoram menos, e é exatamente o efeito que eu quero. Vamos melhorar um pouco essa lógica. No momento, elas só estão pulando para cima, e eu quero que pule também para os lados, tá? Então, se eu vim aqui no impulso, o que é o impulso? Ele é um vetor 3, tá? Ou seja, ele está esperando receber um vetor com 3 valores, x, y, z. Isso faz com que eu possa quebrar ele. Se eu apertar o botão direito, ele vai aparecer esse Split Structure Pin. Isso vai fazer com que agora eu possa determinar o valor de forma singular do x, do y e do z. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero colocar algum valor também de aleatório. O 500 aqui no z é fixo e eu estou feliz com ele. Mas aqui eu quero que seja aleatório. Então eu vou dar um random float in range. Mesma coisa que eu usei aqui para determinar o time no evento do timer. E eu vou colocar entre 0 e 500. Vou fazer uma cópia usando Ctrl D, compilar, salvar. E agora elas estão pulando. Mas percebe o problema? Elas estão pulando todas para a mesma direção. E por que será isso? Né? Então, dá um tempinho aqui para você tentar entender. Por que que você acha que todas elas estão pulando para a mesma direção? Isso acontece porque meu valor está indo de 0 a 500. Ou seja, se eu quiser ir na outra direção, eu tenho que ir de menos 500. É um float. Não tem problema eu usar valores negativos. Se eu colocar agora de menos 500 para 500, as minhas esferas vão começar a pular agora em todas as direções. E é exatamente o efeito que eu queria. Eu queria isso aqui, ó. Elas pulando diferente, indo cada uma num canto. Mas eu quero agora dar um toquezinho, um polimento nesse impulso. Eu quero que cada vez que a esfera dê um impulso, ela troque de cor, tá? Para isso, vamos voltar aqui no Content Browser, com a Ctrl espaço, vamos criar uma pasta chamada Materials, 2 cliques, e vamos botão direito e clicar e criar o nosso primeiro material, tá? Então é essa a opção. Apesar disso ser uma introdução Blueprint, criar um material é tão básico quanto aprender a mexer no Blueprint, tá? Então por isso que eu vou incluir aqui nesse vídeo também essa parte. Quando você cria um material, é bom utilizar M, underline e o nome do material. Aqui eu vou dar o nome no mesmo nome do objeto, né, do ator fugitivo, ou seja, eu sei que o material é a respeito dele, tá? Então, inclusive, ele já está aqui selecionado, eu vou vir aqui na minha esfera e vou clicar aqui, ó. Se ele tiver selecionado, qualquer coisa que está selecionado, eu clicar aqui, ele vai usar o que está selecionado e vai passar para cá. Isso é uma opção muito útil, tá? Agora eu vou dar 2 cliques e eu quero que ele tenha brilho, tá? Isso é muito importante, eu quero que tenha tipo uma luz nele. Então eu vou mudar algumas propriedades do meu material aqui na esquerda. Primeiro de tudo, eu não quero que ele seja, desculpa, eu não quero que ele seja default lit, eu quero que seja unlit, tá? E com isso, ele tem isso aqui, ó, ele fica apenas uma cor, que é exatamente o efeito que eu quero que seja apenas emissivo. Eu vou segurar o V e clicar com o botão esquerdo, e isso vai fazer com, essa é a maior prova que eu estava segurando o V, ele vai criar um parâmetro, tá? O que acontece? Uma cor, o que é uma cor? Uma cor é um vetor, tá? Que está esperando receber 4 valores. O R, o G, o B e o A, o alfa. Vermelho, verde, azul e alfa. É isso que ele está esperando, tá? Se eu criar um vetor parametrizado, vocês vão ver que eu vou conseguir mudar isso em tempo real. É exatamente o que eu preciso. Então, eu vou dar o nome disso aqui de cor. Vou dar uma cor aí branca, tá? Deixar o alfa em 1. Apesar de não mudar nada para isso, mas deixar aqui, dar um save, tá? E agora vocês vão ver que ela tá parecendo que perdeu a profundidade, né? Isso porque tá emissivo, tá? Para enxergar melhor, vamos mudar um pouco
a luminosidade da cena, tá? Vou te dar uma dica aqui. Se você segurar o Ctrl e o L, vai aparecer isso aqui, e se você mexer o teu mouse, você controla o sol, ó, como você tá vendo. Eu quero deixar assim, ó, um solzinho bem de leve. É exatamente esse o efeito que eu queria, tá? E agora vocês vão ver que ele está emissivo, tá? Então, ou seja, as minhas esferas têm luz, o que é o efeito que eu queria. Só que eu quero mudar de cor, tá? Inclusive, antes de eu mudar na lógica, eu quero que vocês entendam o que que é esse conceito aqui de parâmetro, tá? Então eu vou fechar, vou apertar o botão direito e vou criar uma instância desse material. Uma instância desse material, deixa eu colocar MI, tá? MI fugitivo. Uma instância faz com que eu não mude a lógica do material, do shader, mas eu apenas tenho a opção de mudar os parâmetros. E eu tenho um parâmetro aqui que eu quero mudar, que é cor. É só isso, tá? Inclusive, se eu vim aqui, todos eles estão com a cor, e eu consigo... Deixa eu ver... Ah, desculpa, esqueci de fazer algo bem básico. Tá? Eu esqueci de determinar que o meu material da esfera seja a instância. Agora sim. Agora ele está usando a instância, você vai ver que eu posso mudar a cor e vai mudar a cor de tudo ao mesmo tempo, tá? Então, até posso deixar aqui um azulzinho. Dá um play, agora vai estar tudo azulzinho. Mas eu quero, de novo, eu não estou satisfeito com isso, eu quero mudar a cor. Esse é o objetivo de tudo, é mudar a cor toda vez que a esfera dá um impulso. Bom, para isso, eu preciso primeiro pensar em criar um material dinâmico. Aquilo que é dinâmico é aquilo que eu posso mudar o valor em tempo real, em real time, ok? Então, quando eu venho aqui, seleciono minha esfera, que tem o material, vou colocar aqui Create Dynamic Material Instance. É exatamente o que eu quero. Eu estou criando um material, uma instância de material dinâmica, e ele está me retornando um valor. Ou seja, é através desse valor aqui que eu vou fazer a minha mudança de cor. Então, tanto que se eu colocar... Lembra, qual que era o parâmetro que eu tinha no material? Um vetor. Então, se eu colocar set vector, vai aparecer sector vector parameter value. Ou seja, eu estou mudando a cor. Qual que é o nome do parâmetro? Vocês lembram? É cor. E aqui eu determino a cor que eu quero, tá? Então, é duas coisas diferentes. Uma coisa é criar o Dynamic Material Instance, e outra coisa é mudar a cor, tá? Eu vou ligar isso aqui, e quem é experiente em Blueprint deve estar tendo um treco agora, porque isso vai fazer com que pareça totalmente errado o que eu estou fazendo. Vou dar um compile, vou ligar aqui de novo. O que deve acontecer aqui? Quando ele der um impulso, todas elas vão mudar de cor. Olha aí, é o que eu queria, mas eu quero que seja uma cor aleatória. Tudo que aqui é aleatório, então como que eu faço isso? Bom, é uma estrutura, a cor é uma estrutura. Lembra daquela recebe valores RGB. Se eu apertar o botão direito, assim como o vetor eu consigo quebrar, a cor eu também consigo quebrar, tá? Então aqui, ó, RGB, tá? E, como pode ver, ele vai de 0 a 1, tá? Então se eu fizer um random float in range, e de 0 a 1, eu posso ligar todos eles aqui, tá? E der um play. E o que será que vai acontecer? Tá mudando de cor, mas ficou tudo preto e branco só apenas. Por que que não tá colorido? Aqui, onde que eu queria chegar, é a gente tem que entender o que acontece quando chega. Isso é muito importante na introdução do Blueprint. Quando eu estou executando algo, uma função, e eu chego nessa função, ele vai primeiro chegar nela, e daí ele vai correr para cá e vai executar isso aqui, tá? Só que como eu estou usando o mesmo random float in range para os três, quer dizer que esse valor 0 a 1, vamos supor que é 1, vai dar 1 no R, 1 no G, 1 no B. E eu quero que seja aleatório. Eu quero que seja entre 0 e 1 no R, entre 0 e 1 no G, entre 0 e 1 no B, três valores diferentes. Como é que eu faço isso? Simples. Eu faço 3 cópias, só isso. Fazendo 3 cópias,
Agora, cada um virou de uma cor diferente. Pronto, e toda vez que dá um impulso, muda de cor, aleatório. É o que eu queria. Agora vamos tentar otimizar um pouco mais esse código. Primeiro de tudo, eu não estou nem um pouco feliz que quando inicia, todos eles estão com a mesma cor e apenas depois do impulso eles trocam de cor. Eu quero que ao iniciar eu troque de cor. Então, é bem simples. Eu venho aqui, seleciono minha lógica, né? Vou arrastar isso aqui para a direita, vou no Begin Play, tá? Agora começa a ficar um pouco uma bagunça. Vou colocar aqui, chamar o meu Begin Play, tá? Porque é simplesmente a lógica de trocar de cor, tá? E vou executar. Opa, tá dando errado. O que tá dando errado aqui? É porque eu não posso trocar de cor sem ter um Dynamic Material Instance. Então, essa lógica aqui do Dynamic Material Instance, né? Então, para desativar, até, desculpa, né? Mas para desativar algo que está ligado, segura o Alt, clique e ele vai desativar, tá? Então, desativei aqui, liguei no Begin Play, opa, liguei no Begin Play, liguei aqui, meu return value to the target. Ah, eu sou meio chato para deixar as coisas retas, tá? E agora fica uma questão. Vai funcionar, correto? Se eu ligar aqui. Mas, tá vendo? Agora ele tá precisando aqui. Isso aqui tá meio errado. Por que tá errado? Porque eu tô precisando do Dynamic Material Instance aqui, logo quando inicio. E ao mesmo tempo eu preciso desse Dynamic Material Instance aqui também. Isso quer dizer que eu posso copiar e colar aqui? Posso. Mas não é aconselhável. Na verdade, até a forma que eu fiz aqui, ela não é nem um pouco aconselhável. Por quê? Porque, lembre, eu preciso de um evento, e toda vez que executa esse evento, acontece alguma coisa. Se toda vez que eu executava, eu estava criando um novo com Material Dynamic Instance, e eu não preciso criar um novo toda vez. Eu preciso ter apenas um. Ou seja, quando eu inicio o jogo, no evento Begin Play, eu tenho ele, e eu quero reutilizar esse mesmo todas as outras vezes que eu for executar, não importa se é no início do evento, no início do jogo, ou depois, cada vez que dá um impulso. Como que eu faço isso? Eu guardo ele em uma variável. Então eu posso apertar o botão direito e vai aparecer aqui Promote to Variable e vai aparecer essa opção, tá? Então eu vou dar um nome para ele. Ele se chama Dynamic Material Instance. Deixa eu desativar isso aqui. Então isso quer dizer que eu vou dar um nome que DMI, de Dynamic Material Instance. Vou ligar isso aqui, vou ligar o valor aqui, e agora eu posso utilizar essa minha variável. Se eu apertar o botão, desculpa, se eu segurar o Ctrl e arrastar, eu vou trazer esse valor, e agora ele vai estar sendo executado aqui, tá? Inclusive aqui está ficando bem feio, em questão de linhas passando em cima, mas com isso vocês vão ver que quando eu inicio, ó, tudo com a cor diferente. E agora, cada vez que dá um impulso, a cor é aleatória. Perfeito. Ok, o que dá para melhorar? O que dá para melhorar é que vocês percebem que eu tenho duas programações iguais? Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Essa programação é exatamente igual a essa. E, apesar de ser pequeno, imagine que agora eu não quero. Não, eu não quero de 0 a 1, eu quero de 0.5 a 1. Daí eu tenho que lembrar de vir aqui e também colocar 0.5 aqui. O que fica bem chato, porque imagina que eu esqueço, aí eu tenho que ficar lembrando, e isso é horrível. Como é que eu posso resolver isso? Bom, posso resolver isso criando uma função. Então, eu posso tanto criar uma nova função aqui, tá? Então, vamos ver que aparece função. Se eu clicar, vai criar uma nova função. Ou, como eu já sei que é essa a lógica que eu quero, eu posso selecionar tudo que eu quero, apertar o botão direito e colocar aqui, ó, collapse to function. Isso vai fazer com que crie uma função que eu vou chamar de mudar cor, tá? Então eu sei que a minha função chamada mudar cor, inclusive se eu apertar o botão direito, desculpa, der 2 cliques, vai vir aqui e essa é a minha função de trocar de cor. Isso vai fazer com que eu possa deletar isso aqui e vir arrastar aqui mudar cor e pronto. Agora eu tenho a minha função de mudar cor de volta. Vou ligar isso aqui e o vermelhinho aqui que está me incomodando. Vou deixar mais bonito.
Pronto. Compilar e jogar. E agora tudo no seu devido lugar. Dynamic Material Instance, um variável assim que o jogo começa, função para mudar a cor, tanto toda vez que dá um impulso, como quando inicia o jogo, sem fazer cópia da programação e utilizando função, que é muito melhor. Eu estou bem feliz com a lógica do fugitivo, mas agora eu preciso pegar esse fugitivo. Então, vamos abrir aqui o Content Browser, vamos em Third Person, Blueprints, vai aparecer aqui o Third Person Character, que eu já abri no começo do vídeo, e vocês vão ver que eu vou adicionar alguma coisa. Eu preciso ter algo para identificar quando pegou ele. E olhando aqui, tá? Eu joguei recentemente Luigi Mansion e eu fiquei pensando em ter essa captura como se fosse pegando um fantasma. E eu quero um cone, tá? Para identificar quando que a esfera está dentro do cone, e se estiver dentro do cone, eu quero que pegue. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Mesh, tá? Vou selecionar ele e vou adicionar um component, que é o cone. Por que que eu selecionei meu Mesh antes? Porque a hierarquia determina se quando algo se mexe, tudo que está abaixo dele se mexe junto, tá? E isso é exatamente o que eu quero. Eu quero que ele esteja abaixo do mesh, tá? Que é o objeto, que é aqui a pessoa. Deixa eu posicionar o meu cone. Colocar aqui, perfeito. Deixa eu mexer aqui na escala. 3. Achei exagerado. 2 tá bom. Eu também tenho que aumentar também o tamanho dele. Deixa eu ver, 3x3. Tá ótimo. É exatamente o que eu queria. Então vamos jogar aqui. E agora eu tenho um cone que anda junto comigo e que tem colisão com as esferas. E não é o que eu quero. Eu não quero ter colisão. Eu quero que o meu cone passe através das esferas. Tá? Então eu tenho que mudar o quê? Eu tenho que mudar o tipo de colisão. Se eu vir em Collision Preset, vai aparecer aqui, ó, Block All Dynamics. Eu não quero Block All Dynamics, eu quero Overlap All, tá? Ou seja, o que é o overlap? O overlap é o que eu falei no começo do vídeo, é o que passa através. E presta atenção aqui, ó, tem um Generate Overlap Events, é o que eu preciso evento. É só com evento que eu consigo fazer minha lógica, eu preciso criar algum evento, tá? É muito importante isso, tá? Então, se eu der um play, agora vocês vão ver que a minha esfera está passando através da esfera, desculpa, meu cone está passando através das esferas. Mas eu preciso do evento. Como é que eu faço isso? Se eu vir aqui no cone, apertar o botão direito, vai ter Add Event, adicionar um evento. Eu vou ter várias opções. Uma delas é Add On Component Begin Overlap. Begin Overlap, ó, quando inicia o overlap. Eu clico nele e pronto, agora eu tenho esse evento. E se eu der um print string aqui nele, tá? Eu até posso ver de que actor, vai ter aqui ó, as opções, overlap component, other actor, other component. Eu quero saber que outro ator está dando overlap nele. Vamos ver se são as esferas mesmo que estão dando overlap, tá? Então, ó, ali, ó, inicia e third person, não é o que eu queria, tá? Mas, ó, depois é fugitivo, daí cada um tem o seu número do fugitivo, perfeito. Então, ele está fazendo overlap do meu das minhas esferas, tá? Mas presta atenção, no início ele fez um overlap do character. Então como é que eu filtro isso? Bom, um dos jeitos de filtrar isso, desculpa, deixa eu até deixar o print string aqui. Eu posso vir aqui no other actor e dar um cast to. E ele vai dar todas as classes que eu tenho aqui, que inclusive o BP fugitivo. Então ele está fazendo o quê? Ele está verificando, ei, esse outro ator, ele é o BP fugitivo? Sim, se for, ele vai chamar aqui. Se não, ele vai chamar aqui. E se for, ele não só isso, como ele vai me trazer que ator no mundo que está dando overlap. E isso é muito importante para minha lógica, vocês vão ver isso logo em seguida, tá? Então agora, se vocês for ver, obviamente, ele não está dando mais o overlap quando dá com actor, mas continua dando overlap nas esferas. Perfeito. Mas eu não quero só isso, eu quero ir um pouco além, eu não quero que o cone esteja o tempo todo lá, eu quero que tenha um pouco de interatividade aqui do jogador, eu quero que o cone só apareça quando o jogador aperta algum botão.
Como que eu adiciono essa lógica? Eu quero adicionar essa lógica no simples evento de apertar o botão esquerdo do mouse. Então, se eu vim aqui e apertar o botão esquerdo, desculpa, o botão direito do mouse, tá? E escrever left mouse, botão esquerdo, tá? Ele vai ter um evento, mouse events. E eu vou ter esse preset e release it. Como eu sei que meu print está funcionando, eu vou trazer ele para cá, ele é meu amigo, tá? E quando der o preset, ele vai dar hello, só que eu quero que quando der release it, eu também quero saber se está dentro do evento. Então eu vou fazer uma cópia dele, e o hello aqui da cópia, eu vou deixar ele em vermelho. E vamos ver se isso está funcionando. Olha lá, botão esquerdo, hello azul, soltei, vermelho. Apertei rapidinho, vermelho azul. Apertei várias vezes, vermelho azul intercalado. Perfeito. Então eu sei que está funcionando, tá? E por que isso? Porque eu vou, através desse evento de pressionado e solto, tá? Released, eu vou determinar a visibilidade e a colisão do meu cone, tá? Se eu vim aqui nele, eu tenho uma opção chamado visible, visibilidade dele, mas eu também tenho hidden in game, ou seja, ele está escondido no jogo. E é bem comum a gente utilizar essa opção hidden in game. Eu vou deixar ela ativada, ou seja, agora ele não está visível quando joga, tá? Isso é muito importante. E quando pressiono, eu vou set hidden in game, eu vou deixar ele como falso, ou seja, eu não quero que ele fique escondido quando eu pressiono, e eu quero que ele fique escondido, volte a ficar escondido quando eu solto meu botão, tá? E vamos ver se está funcionando. Não está visível, apertei, apareceu, soltei, apareceu. Mas pode perceber que mesmo... Opa, desculpa, eu esqueci de deixar aqui o meu print string, não deveria ter tirado ele daqui. Vocês vão ver que mesmo ele invisível, ele está dando evento lá, o hello, tá? E não é o que eu quero, eu só quero que tenha evento apenas quando ele está visível. Como é que eu faço isso? Se eu vim aqui, de novo, voltar e dar uma olhada nas opções, vocês vão ver que tem aqui, ó, Generate Overlap Events. Se eu desativar isso aqui, tá? E agora, eu ativar quando estiver visível, set generate overlap events. Pronto. E desativar quando estiver invisível. Agora o que eu tenho? Estou andando normal, não está gerando evento. Cliquei, gerou evento. Não está visível, parou de dar evento. Cliquei de novo, tem evento. Pronto. É o que eu preciso. É exatamente a lógica que eu preciso para agora começar o quê? A fazer com que essa captura, essa lógica da captura comece a acontecer. Antes de eu começar a lógica para pegar o fugitivo, eu quero mudar um pouco o visual desse cone que está muito grotesco, aparecendo ele gigantesco dessa forma, tá? Eu quero ele algo translúcido, que eu possa enxergar as esferas através dele. Então vou vir aqui no meu material, botão direito, material, chamar de cone. Eu quero que ele seja translúcido, então vou mudar as propriedades dele aqui no Shade Model para, desculpa, no Blend Mode para Translucent Gray. E vai aparecer aqui, eu quero que seja só Emissive, então posso mudar para Emissive, apenas. Vou criar aqui um meu vetor, chamado cor. Já vou dar uma corzinha padrão aqui para ele, um azulzinho. E aqui no Path Override, eu vou criar um parâmetro de valor. Para isso, apertar S, e maior provável que eu estou escrevendo S. Escrever aqui opacidade. Vou dar um valor de 0.5. Ligar minha opacidade aqui. Salvar. Legal. Vou vir agora criar uma instância do meu cone. E jogar essa instância para cá. Legal. Vou dar uma olhada nele. Deixa eu ver. Está muito visível ainda. Mas é para isso que eu criei uma instância, para eu poder mudar esse valor facilmente. Deixa eu ver aqui. Essa cor não gostei tanto. Deixar um pouquinho mais forte. Perfeito. Tá? Agora vamos jogar aqui. E, opa, bem melhor. Agora eu tenho
um cone aqui que eu consigo enxergar quando ele atravessa, sem deixar de ver as próprias esferas. Agora sim, vou criar essa comunicação entre a classe BP Third Person Character com o fugitivo. E como que eu faço isso? Bom, é a base de tudo que eu estava explicando agora, que é evento. Eu preciso de eventos para me comunicar. Então eu vou criar aqui um evento. Vou chamar aqui um custom event. Eu vou chamar de pego. Foi pego, tá? Aqui meu evento que foi pego. E vocês vão ver que quando eu venho aqui no resultado do meu cast, eu tenho a referência, tá? Se eu soltar, vai aparecer os eventos que eu posso chamar dele. Por exemplo, o pulo. Se eu quisesse, por acaso, fazer o pulo, eu poderia fazer aqui. Então, sei lá, imagina que em vez de pegar, eu quero que quando passe o cone vai pular. Poderia. Mas eu não, eu quero pegar ele. Tá? Então, vou chamar esse pego, vou compilar, vou vir aqui no fugitivo, e para ver se está funcionando mesmo, vamos fazer nosso amigo print string. E isso é bem comum, fazer algo, jogar algo simples como print string, e testar para ver se está comunicando, porque a pior coisa que tem é tu adicionar um monte de lógica e daí depois não funcionar, e daí tu não sabe aonde não está funcionando. E isso é horrível, tá? Então isso faz com que a gente não perca tempo. Vamos lá então, não está tendo evento de overlap, ó, deu hello, hello, perfeito. Então eu sei que está funcionando essa comunicação do BP Third Person com o meu fugitivo. Agora eu posso adicionar a lógica, tá? Vou colocar aqui um timeline, opa, desculpa, escrever timeline e lá para baixo no add timeline, tá? Vou chamar aqui de diminuir. Quero um efeito que quando tiver pego ele diminua a esfera. Vou dar 2 cliques no timeline. Vou adicionar um track, um float, tá? Ou seja, eu só quero um valor normal, tá? E aqui, se eu segurar o shift, eu consigo criar um ponto. Esse ponto eu consigo determinar em que tempo e que valor que tem. Eu posso criar quantos pontos eu quiser. Eu vou criar 2. Bem simples. Eu vou criar um no tempo 0, logo quando começa, no valor 1. E o outro eu quero no tempo 0.2, eu quero que seja algo bem rápido, e no valor 0. Inclusive, vou diminuir aqui o tamanho do meu timeline para 0.2 também. Vamos voltar aqui, e agora eu tenho meu track. Inclusive, se eu quisesse mudar esse valor, apertar F2, eu vou colocar aqui, vou chamar de escala, tamanho, melhor, tá? Tá pronto. Então, meu tamanho, 0, de 1 para 0. E agora eu vou vir aqui pegar uma esfera, e o que eu quero é mudar a escala dele. Eu vou set, scale. Isso vai me dar muitas opções, mas 2 delas aqui, Relative Scale 3D ou World Scale 3D. O Relative é tudo aquilo que está dentro, é através do componente dentro do ator. O World Scale é tudo que está na cena. Como para mim os dois casos são iguais, eu vou usar o World Scale. Tá? Inclusive chamou aqui uma esfera, já por padrão, posso apagar, ligar. Aqui ele está esperando um vetor de 3 valores, mas como eu tenho um float, um único valor, e ligar, o que acontece é que ele está simplesmente pegando o valor, um único valor, e determinando os 3, o que é o que eu quero, tá? Porque eu quero que a escala diminua de forma uniforme. Vamos ver se isso está funcionando agora, tá? Então, se eu vim aqui e der um overlap, ó, olha ali, perfeito, é exatamente o que eu queria. Só que, eu queria que tu parasse agora, pensasse um pouquinho. Existe um problema nessa lógica. Na verdade, existem 2 problemas nessa lógica, tá? Um que é detalhe e o outro que é bem importante. Qual que é o problema? O problema é que aqui eu estou apenas controlando a escala. Só que toda essa lógica que está acontecendo aqui com o timer, ela está continuando. Não importa se o objeto é minúsculo ou não, ela vai continuar executando. Tá? Então eu preciso ter certeza que isso pare. Tá? Existem 2 formas de fazer isso. Uma delas é quando terminar a timeline, tá? Eu venho e destruo o actor. Pode ser, e funciona. Tá? E agora esse actor não existe mais no level. Tá? Outro caso que é muito importante, caso eu esteja utilizando um timer, tá? É eu parar esse timer. Eu posso dar uma parada nele e fazer com que esse evento não pare por aqui, tá? Isso aqui não vai acontecer. Se eu tivesse um delay aqui no meio,
seria problema, porque se eu colocasse um delay mais ou menos aqui, eu iria parar o timer, o delay talvez estaria no meio e iria executar o timer de volta, tá? Mas uma das coisas que eu posso fazer aqui é promover o resultado do timer, que é o que a gente chama de handle, tá? E através dele eu consigo pausar ou parar completamente o timer. E eu quero parar completamente o timer assim que eu sou pego, tá? Então se eu der vim trazer esse handle e dar um clear and invalidate timer by handle. Nome complicado, mas e o que quer dizer aqui? Aí tá dizendo, olha, parou o tempo, tá? Para o timer, não executa do jeito que tá, para. E é por isso que timer é muito mais aconselhável a utilizar do que delay. Por quê? Porque eu consigo parar ele. Caso eu precise, eu tranco ele na metade. E um delay eu não consigo, tá? Ok? Bom, com isso, mesmo a lógica continua a mesma, visualmente falando, continua a mesma, mas agora eu tenho certeza que meu timer está parando assim que começa e quando termina, a minha esfera ela está destruída, o que é o suficiente para eu agora adicionar a última lógica desse exemplo. Vamos para uma parte agora um pouco mais avançada. E isso aqui é só para você que está confiante no que está sendo ensinado até então, tá? Vamos criar aqui uma nova classe, aperta o botão direito, Blueprint Class, um Actor, e eu quero chamar de contagem. É que eu quero contar quantos fugitivos tem na cena, tá? Então eu vou clicar aqui no 2 cliques e eu vou adicionar um component. Qual é esse component? Eu vou adicionar um texto, tá? Simples texto, text render. Para ficar fácil de alinhar, eu vou deixar ele center, tanto no horizontal como no vertical. Tá? Isso vai fazer fácil, fica mais fácil de eu alinhar ele. E eu quero contar, então eu quero números. Tá? Então eu vou colocar aqui 0, vou começar ele com 0. Simples, simples mesmo. Tá? Então eu vou colocar ele bem aqui. No meu caso tem esse Mateus quadro, que é apenas para mostrar que o vídeo é meu mesmo, tá? E tá bem pequeno, então vamos aumentar esse valor aqui. Deixa eu trazer. Ah, tá ótimo, ótimo, um tamanho perfeito. Tá, vamos compilar aqui, salvar. E lá tá meu número gigantesco, 0. Mas eu preciso contar. Eu preciso saber quantos, primeiro de tudo, quantas esferas tem. Tem dois jeitos de fazer isso. Eu posso contar manualmente. Posso vir aqui, clicar e ver que vai ter, né? Vamos ver, aparece onde? 42. Aqui, ó, 36, tá? Tem 36. Eu não fiquei confiante de que o número estava certo, mas o número estava certo. 36. Eu posso vir aqui, então, falar que isso aqui tem 36. Opa, desculpa, esqueci de abrir minha classe, tá? Mas não é isso. Esse não é o jeito certo de fazer as coisas. O que eu quero é que quando comece, eu já conte automaticamente quantos fugitivos tem. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui e dar um get all actors de uma classe, ou seja, eu vou pegar todos os actors de uma classe que estão ativos agora no mundo. Qual é a classe? É o fugitivo, tá? BP, fugitivo. E ele vai me trazer um array. Um array ele é um conjunto de valores, tá? Então ele tem mais de um. Ele pode ter nenhum, inclusive, tá? O que eu quero fazer aqui? Tem uma das opções bem importante que é length, que é quantos tem, tá? A largura seria a tradução, mas aqui seria o melhor quantos dentro desse array, quantos valores tem, tá? Isso vai me trazer um número inteiro. Esse número inteiro já é o suficiente para eu vir e atualizar o meu texto. Então, se eu vim aqui em set text, ele vai esperar um valor, um texto, e se eu ligar o integer, tá, que é o número inteiro, no texto, ele vai vir aqui. Inclusive, eu poderia fazer algumas coisinhas, umas opções, mas não preciso. Vou confirmar, jogar aqui, dar um play. Ah, meu Deus do céu, tá invertido. Tá, uma coisa que eu não estava preparado para isso. Vamos inverter, dar um play novamente e pronto, 36, tá? Mas agora quando eu pego algum objeto, nada acontece. E eu preciso do quê? Evento.
De novo, isso é muito importante. Preciso de um evento dentro do meu BP contagem para eu saber quando que um objeto, um fugitivo, foi pego, tá? Poderia eu vir aqui e criar alguma forma de pegar a classe BP contagem e chamar algum evento que eu crio nele aqui, específico, assim como eu fiz no third person com o cast, chamando a função pego. Mas existe uma outra forma de criar um evento, que é o que chama de Event Dispatcher. E o que, que ele é? Ele é muito importante, porque ele é meio que assim, ó, tá aí, aconteceu alguma coisa. Isso que tá acontecendo aqui, o fugitivo também tá falando, ó, aconteceu, fui pego. Que o outra classe, como que ela vai usar, o que que ela vai fazer com aquilo, não importa. Para o fugitivo isso não é importante, tá? Então, vou criar aqui um event dispatcher, tá? E eu vou assim, ó, fui pego, tá? Bem simples. E eu vou chamar o quê? Eu vou chamar antes do destroy actor, porque se eu chamar depois do destroy actor, eu vou ter problema, tá? Então, fui pego antes. Então aqui está dizendo, ó, fui pego, deu, tchau para mim, tá? E eu vou vir aqui na minha contagem e o que que eu tenho? Eu tenho o meu array, ok? Ele é muito importante. Por quê? Porque agora quer dizer que eu tenho uma referência de todos os fugitivos na cena. Isso faz com que eu possa vir aqui e dê um each, for each loop. Isso com isso, eu tenho um meio que toque para isso, tá? Eu não posso ver fio passando por cima do outro. Então, eu vou fazer uma rota aqui. E eu tenho agora, eu consigo com o it ver cada elemento. E para cada elemento, o que eu quero? Eu quero falar, olha, quando você for pego, quando chamar esse evento, eu quero que esse evento aconteça aqui na minha classe também. Então, se eu vim aqui colocar pego, vai aparecer também a opção bind event to fui pego. E é isso que eu preciso fazer. Bind, eu preciso atrelar. Eu preciso atrelar algum evento aqui na minha classe com esse evento dispatcher da outra classe. Então, eu vou vir aqui, criar um custom event e chamar de foi pego, tá? Bem criativo aqui nos nomes. Opa, ele tá precisando de um evento. Vou ligar esse evento, tá? E agora, primeira coisa é fazer o quê? Print string. Simples assim. Vamos ver se quando termina de ser pego, existe um hello, tá? Ó, hello, 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 perfeito. Então, o que que eu quero? Agora, eu quero mudar esse valor. Só que eu não consigo mudar esse valor, tá? Porque eu tenho aqui um valor já específico, um texto, tá escrito, sei lá, nesse caso 36. Como que eu faço isso? Como é que eu altero isso? Bom, existe um jeito fácil de fazer isso. Eu vou transformar isso em uma variável. E o nome diz, opa, trouxe o errado, é uma variável, ele vai mudar, ele pode mudar em tempo real, tá? Eu vou chamar aqui de fugitivos, tá? Então aqui são a quantidade de fugitivos que eu tenho. Vou ligar, vou colocar esse text render para cá para ficar bonito, tá? E eu não precisava nem ter ligado, eu poderia ter ligado aqui a lógica mesmo, mas eu quero já começar a entender que não, eu estou pegando o valor da variável. E eu vou vir aqui, vou dar um copiar e colar, tá? Opa, aqui tá errado, eu não posso copiar essa parte. Mas eu quero atualizar esse valor. Então, eu venho aqui e chamo o fugitivo. Eu dei um Ctrl e dei aqui e dei um get, que chama, na variável. Eu quero alterar esse valor da variável. O que eu quero fazer é que toda vez que eu for pego, eu quero diminuir e atualizar o valor dela. Não é simplesmente dar um -1. Eu quero dar um -1 e também atualizar ela. Para isso, existe uma função, se eu apertar duas vezes menos, tem um decrement int, tá? Isso vai fazer com que ele diminua um valor e atualize, tá? E isso faz com que agora eu venha aqui, ligue, tá? E vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver se isso é o suficiente. Vou dar ó lá, 33, 32, 29. Aí, ó, tá funcionando. Tá funcionando. Tô pegando o que eu precisava, tá? Se eu chegar em 0, vamos ver.
Vamos ver, vamos ver. Ah, falta aqui. Fugitivo. Só falta um. Pronto. 0. Ótimo. Mas eu não quero 0. Eu não quero. Eu não fico feliz com 0. Eu quero fim. Quero você ganhou. Tá? Você pegou todos. Qualquer coisa. Eu quero qualquer texto que não seja 0. Como que eu faço isso? Bom, eu estou atualizando esse valor. Então agora eu consigo verificar se esse valor é igual a algum valor específico. Se eu vim aqui, soltar e colocar igual, vai aparecer igual a 0. E ele vai me retornar um verdadeiro e falso, um boolean, tá? Se eu posso fazer um branch. Um branch é simplesmente verificar se um valor é verdadeiro ou falso. Só isso, tá? Eu posso tanto clicar o botão direito, escrever branch, mas como para ser rápido, eu posso segurar o B e apertar e vai aparecer branch aqui para mim. Eu vou ligar ele e eu estou verificando, ei, você é igual a 0? Se você é igual a 0, faça algo. Se não, eu quero que você, caso não seja, eu quero que você continue sendo número, tá? Então, na verdade, aqui eu só estou só alterando o quê? Eu estou alterando apenas se for 0, tá? Se for 0, eu tenho que atualizar meu texto. Eu não consigo escrever nada aqui, a não ser que eu transforme uma variável. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Format text. E escrever você ganhou exclamações. Perfeito. Vamos ver se está certo. Vou dar talvez uma acelerada no vídeo para eu pegar aqui os 36. Enquanto eu estou atrás dos fugitivos, eu vou te dar uma dica de ouro aqui, caso você esteja iniciando agora o aprendizado em Blueprint. Além de aprender Blueprint, aprenda Verse. O Verse é a linguagem de programação do editor do Fortnite. Mas você deve estar se perguntando por que, Matheus? Por que eu vou aprender algo para o Fortnite, sendo que eu quero utilizar o Unreal? Eu nem gosto do Fortnite. Bom, o motivo disso é que o Verse é a linguagem de programação base do futuro, da Unreal Engine 6. Então, se você aprender hoje o Verse junto com o Blueprint, você vai estar na frente dos desenvolvedores que hoje estão focados apenas em Blueprint ou no C++. Tô com um só. Você ganhou. Pronto! Era isso o que eu queria. E você ganhou aí um tutorial, uma introdução ao Blueprint, tá? Você ganhou o conhecimento de classe, função, parâmetros, timer, comunicação entre Blueprint, Event Dispatcher, branch, variáveis, tá? E eu fico muito feliz com o tempo que você investiu e espero que você tenha muito sucesso profissional na tua vida.